Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Iluminuras. No programa de hoje, você vai conhecer uma bióloga que tem mestrado em genética e é apaixonada pelos clássicos da nossa literatura e da literatura portuguesa. Uma mistura que resultou no livro de ficção sobre o Vaticano. O que terminou no Vaticano começou em Minas Gerais, numa fixação em ler folhetos de missa quando pequena. Vânia Gomes pensou em ser padre, inclusive, até descobrir que mulher não pode ser padre. Resolveu então ser bióloga e acaba de lançar o primeiro livro. Vânia, eu começo por essa questão da religiosidade. Quando criança você costumava ler folhetos de missa e, já adulta, lançou um livro, agora, sobre o Vaticano, os papas e a Igreja Católica. É uma relação próxima, sim? Por que você escolheu esse tema? São várias as razões, né? Eu sou de Minas, em Minas a cultura religiosa é muito forte. Eu cresci dentro da igreja, né? Eu participava, fui muito participativa na minha comunidade. E quando eu era criança, eu ia à missa das crianças, levava o folheto para casa e relia o folheto como se eu estivesse celebrando uma missa e fazia a hóstia de biscoito, né? E aí eu descobri que mulher não pode fazer isso, né? E eu fiquei, na época eu me lembro, eu fiquei decepcionadíssima, porque a gente vê muito mais mulheres do que homens na igreja, eu não entendi muito bem, né? Mas enfim, eu cresci, continuei contribuindo na igreja por um tempo, né? E depois que eu saí de Belo Horizonte, eu acabei com isso. O tema do livro especificamente, né? Ele veio com o desafio da Câmara dos Deputados, tá? O desafio dos escritores, que colocou esse tema de contos do Vaticano, e eu escrevi alguns, né? Naturalmente, essa experiência pregressa que eu tive da igreja, o que eu estudei, conheci, influenciou também nas minhas histórias e tudo, além, claro, das provocações, né, do desafio. Agora, além desses folhetos de missa, quando criança, o que mais você lia? Eu tenho lembrança, assim, dos primeiros livros, tipo assim, O Meu Barquinho Amarelo e tal, mas eu tenho muito presente a lembrança de quando eu li O Meu Pé de Laranja Lima. Eu já era um pouquinho maior, não estava recém-alfabetizada mais, mas eu tenho muito presente essa lembrança porque foi o primeiro livro que me emocionou. Eu me lembro da emoção que eu senti quando o Portuga morreu, né? A maneira como José Mauro de Vasconcelos descreveu provocou essa emoção em mim. Então eu acho que depois que eu li esse livro é que eu fiquei com mais vontade de ler. Despertou, né? ali. Despertou mais, né? Eu já gostava antes, né? Mas isso despertou mais. E aí meus pais compraram para nós lá em casa uma coleção do Monteiro Lobato. Tem até hoje, tá lá para minha sobrinha ler, né? Mas a gente tem até hoje essa coleção que eu li ela inteirinha. Você falou dos seus pais. Eles foram os grandes responsáveis por esse interesse também, por levar livros, ter livros em casa? É a eles que você acredita? Sim, eu acredito aos meus pais. Não só pelo fato de ter livros, né? Os meus pais, olha, eles não frequentaram faculdade, tá? Então eu não posso dizer que são pessoas assim cultas e tal, mas eles são cultos. Porque os meus pais gostam de ler, né? E lá em casa tem clássicos da literatura internacional, inclusive, né? Brasileira, portuguesa e de outros países também. E isso sim foi um incentivo. Outro incentivo é que a maneira como os pais criam a gente ajuda muito no futuro. Então, por exemplo, o meu pai era mais severo e tudo, mas a gente tinha alguma liberdade. E a minha liberdade era o meu quintal. Então eu tinha um quintal com um monte de animais, um monte de plantas. Isso eu acho que estimula a criatividade. A gente inventava brincadeiras no quintal. A partir do momento que você inventa brincadeiras, as nossas brincadeiras elas tinham histórias. Tinha um começo, meio, às vezes não tinha o fim, mas elas tinham uma história, tinha um roteirinho, né, do que a gente brincava. Então, evidentemente, toda essa criatividade e mais os livros das escolas onde eu estudei, né, ajudou. Eu gostava de ler, a escola dava livros interessantes, né, pra gente ler, as duas escolas onde eu estudei,
E na segunda escola, particularmente, tinha uma biblioteca que eu adorava, né? Eu achava a biblioteca enorme, mas na verdade ela não é. Eu acho que eu é que era pequena, né? E nas férias, eu pegava livros da escola e pegava uns 4 livros assim da biblioteca e levava para ler em casa durante as férias. A biblioteca era pequenininha, mas pelo visto te encantou, né? Encantou, porque era muito maior do que a que eu tinha em casa, né, Paulo? Então assim, eu tinha ali várias possibilidades, né? E houve uma época que eu fiquei completamente aficionada pela Agatha Christie, né? Ainda criança? Ainda criança, eu devia ter 12 anos de idade. Bom, pelo menos a escola me ocupava muito. Durante o período de aulas eu não pegava nada além, mas nas férias eu pegava 4 livros da Agatha Christie e devorava em casa, né? Bom, eu sei também que você gosta muito dos nossos clássicos, né? Os clássicos da literatura brasileira e os clássicos da literatura portuguesa. Você já falou que os seus pais têm ainda em casa. Tem. Também surgiu daí? Também. É uma coisa muito interessante porque eu tinha curiosidade ao ler os clássicos a respeito da linguagem. Era uma linguagem muito diferente, principalmente a linguagem da literatura portuguesa, né? Era muito interessante a maneira dos verbos, né? Esses clássicos portugueses não têm gerúndio, né? E sempre está, fazer. Bem diferente da gente, É bem né? diferente, porque o nosso é está fazendo, né? Então isso me chamava atenção também para os clássicos portugueses. Agora, né? que clássicos são esses? Quais deles você destacaria? Olha, eu sempre fui apaixonada pelo Eça de Queiroz, tá? Então, assim, O Crime do Padre Amaro, minha mãe não gostou muito quando eu comecei a ler. Eu era muito jovem, devia ter uns 14 anos, assim, mas ela não me proibiu. Eu li, né? Então esse me chamou muita atenção, O Crime do Padre Amaro. O Primo Basílio também, do Eça de Queiroz. Da nossa literatura brasileira, A Escrava Isaura, né? Que tinha novela na época, e eu falei, não, eu quero ver o livro, né? E tinha o livro na minha casa, né? Então, aquilo eu achei demais eu estar lendo um livro que estava passando na televisão, né? Eu era bem jovem ainda, né? Então foram os primeiros, assim, clássicos que me marcaram mesmo. E o Dona Guidinha do Poço também. Eu também gostei desse. Eu achava bonitinho o nome, depois eu li, fiquei interessada na história. Você é uma entusiasta do livro digital, não? Sou uma entusiasta. O livro que eu lancei há poucos meses, ele está à venda nas livrarias digitais, tá? E quem quiser impresso em papel, claro, também tem a possibilidade de comprar, que é a impressão sob demanda, né? Bom, eu vou pegar ele aqui, ele está aqui com a gente. Histórias do Vaticano e outros contos. E como está dizendo aqui, um livro de contos, não é isso, Vânia? É, contos. Todos sobre a Igreja Católica, sobre papas, sobre o Vaticano. Esses outros aqui... São outros mesmo. A primeira parte é assim, envolve o Vaticano, envolve histórias com papas, né? E a segunda parte são contos bem cotidianos do dia a dia, né? Principalmente sobre um olhar feminino. Não somente, mas principalmente. Eu vou aproveitar então, Vânia, e pedir para você ler um trechinho do seu livro para a gente. Com prazer. Me ajuda? Ajudo. Vamos fazer uma leitura a 2? Você sabe muito bem que sua consciência é perversa. Veja o que você pensa do amado São João de Deus. Sua vaidade é ser advogado do diabo. Sou promotor da fé, Francisco de Redenção. E quem é mesmo perverso, não foste dispensado do sacerdócio e mesmo assim viveste em pecado com uma índia pagã? Vivi ao lado de uma criatura de Deus, pura, verdadeira, inocente e que despertou o que há de melhor em mim, a compaixão. Não vamos nos esquecer de que Jesus era um homem comum de seu tempo. Heresia! Como podes? O Histórias do Vaticano e Outros Contos foi uma aventura apenas? Ou essa carreira está só começando? Eu estou muito entusiasmada com a minha produção literária, que é recente, né? Mas eu, além de contos, eu gosto de escrever também poesia e crônicas. Eu tenho escrito semanalmente crônicas que estão no meu site, né? E também elas são publicadas toda semana nos singles
tá? Em livrinhos de formato singles, junto com outros cronistas, né? E no meu site também as crônicas estão todas lá. Ok. É isso, Vânia. Obrigado pela sua participação aqui no Livro Obrigada Minutas. a vocês, um prazer. E você, não saia daí, porque no próximo bloco, nossa conversa é com o advogado e professor universitário Eliardo Teles. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu converso com o advogado e professor universitário Eliardo Teles. Professor, ao contrário do que geralmente ocorre, seu primeiro livro, ou o primeiro livro que te marcou, não foi um de literatura infantil. Está longe, na verdade, de ser um de literatura infantil, né? É verdade. O primeiro livro que me marcou, que até hoje eu releio de vez em quando, foi O Jogador, do Dostoiévski. Por quê? Eu acho que era uma literatura um pouco até pesada para a minha idade. Eu fui ler O Jogador, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, e foi um livro que eu li por acaso, porque eu tinha lido todos os livros infantis que tinha na minha casa e queria continuar lendo alguma coisa, e achei aquele livro. E o nome O Jogador, acho que me atraiu a atenção e eu pensei que era outra coisa. E fui lendo o livro. E depois o livro tinha uma temática muito forte, muito pesada, e realmente aquilo ficou. Era um livro do seu pai, da sua mãe? Era um livro do meu pai. Depois você chegou a conversar com ele? Ele viu você lendo, gostou, não gostou? A gente conversou, e ele achou que era interessante ler. Essa sua leitura inicial, quando criança, é resultado de uma biblioteca dos seus pais, do incentivo dos seus pais, da escola? De onde vem? Minha mãe sempre incentivou muito a leitura. Desde criança, desde antes de eu saber ler, ela contava histórias para mim, às vezes lia para mim antes de eu dormir. E eu gostava muito, e depois, quando eu aprendi a ler, aí eu quis fazer aquilo sozinho, eu quis conhecer as histórias sozinho. E aí, indo atrás de livros. Se não tinha na minha casa um livro de criança, eu procurava algum. E era desse jeito. Às vezes encontrava, depois, um pouco mais tarde, eu encontrei o Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, que também é um livro bem pesado. Aí eu já tinha uns 13 anos, por aí, mas também nessa sede de leitura, e eu saía procurando, e o que eu encontrasse eu lia. E que tipo de literatura você gosta hoje, Eliardo? Eu sou meio tradicionalista nisso. Eu gosto muito mais de reler aquilo que eu já li e já gostei, que são, em geral, os livros a maioria do século XIX, literatura do século XIX. Eu gosto muito de Stendhal, de Tolstói, Dostoiévski, Dickens. Eu gosto muito desses livros e gosto de relê-los, né? Mas depois também, um pouco mais adiante, eu já mais velho, criei uma paixão pela literatura mais recente. E aí, daí veio Proust, depois Hemingway e Garcia Marques, eu gosto muito. Além da literatura, o cinema, a TV, algo também te encanta? Muito. Cinema eu gosto muito, TV eu gosto de série de TV, mesmo as mais bobinhas, só para passar o tempo, até as mais densas e mais desafiadoras, como tem uma que chama The Following, que eu acho muito interessante, eu não sei se tem tradução ainda, e House of Cards, gosto muito. E você chega a comparar com a literatura, com os livros, ou é um universo diferente? Para mim é diferente. Eu não gosto de comparar o divertimento ou o prazer que eu extraio da leitura de literatura com o prazer que eu extraio de assistir uma série ou um filme que eu gosto. São prazeres diferentes. Essa bagagem cultural, na hora de fazer a escolha, já que você começou a ler autores clássicos, uma literatura densa muito cedo, ajudou você, de alguma forma, a escolher a faculdade de Direito, Eliardo? Porque eu sei que você tem uma relação aí diferente com o Direito, né? Fez faculdade, largou o Direito, foi para a Medicina, voltou para o Direito. Como é que é essa relação? Teve influência? Teve influência. Eu gostava muito de História e Literatura, gosto até hoje. E na época, né, eu sou do interior, eu nasci no interior, venho de família do interior. A gente tinha como opções fazer Direito, Engenharia ou Medicina. Era o que passava pela nossa cabeça. Ninguém me forçou, mas para mim eram as escolhas naturais. E aí, como eu gostava de História e Literatura,
me parecia que dessas três a escolha natural seria o direito. Eu fiz vestibular para direito no FMG, fui aprovado, cursei durante um ano e por alguma razão, acho que porque eu pensei que talvez fosse mais ligado à literatura e à história, me decepcionei um pouco com o curso, saí e fui para medicina, porque meu pai é médico e eu achei então que talvez esse fosse o caminho. Fiz um ano de medicina e aí vi que eu gostava mesmo era do direito e voltei. Agora, a gente tem falado, Eliardo, de livros, de vários livros, você citou várias preferências. Agora, existe um autor que seja especial? Olha, um que me marcou, que até eu gosto às vezes de tentar imitar até o estilo de escrever, é o Salinger. Eu gostei muito. Eu li já tarde O Apanhador no Campo do Centeio e fiquei encantado com o livro. E como eu já li tarde, eu acho que eu consegui me apropriar melhor do livro e criar uma visão própria do livro. Eu não sei se sou só eu que penso assim, mas aquele livro, em alguns momentos, me parece quase uma comédia. Ele é engraçado várias vezes. Vou aproveitar então e vou convidar você que está em casa a conhecer um pouquinho mais do escritor americano J.D. Salinger. Jerome David Salinger foi um escritor norte-americano. Sua obra mais conhecida é o romance intitulado O Apanhador no Campo de Centeio, no Brasil, ou Uma Agulha no Palheiro, em Portugal. Começou escrevendo ainda na escola secundária e publicou vários contos no início da década de 1940, antes de servir na Segunda Guerra Mundial. Além dos clássicos, Eliardo, que outro tipo de literatura, que gêneros você também gosta? Como eu falei, eu gosto muito de história. Eu leio por hobby e às vezes leio por necessidade. Eu estou fazendo uma tese de doutorado e às vezes é importante ter informações históricas do tema que eu estou tratando. Então, às vezes por necessidade, às vezes por prazer. E gosto muito. Em relação à história, tem um autor que eu acho muito bom, que sempre para mim traz uma perspectiva inovadora, interessante, é o Tony Judt. Ele tem um livro sobre o pós-guerra, onde ele explica de maneira muito detalhada e abrangente a Guerra Fria, o nascimento da Guerra Fria, depois viver a Guerra Fria, a experiência da Guerra Fria. Muito interessante. Agora, essa literatura, esses livros, Eliardo, como eles te ajudam no dia a dia, na sua profissão, na hora de advogar, na hora de dar aula, como é que isso tudo te ajuda? Eu acho que, antes de mais nada, ler muito é importante para você organizar melhor seu raciocínio e organizar melhor sua escrita. E isso para um jurista, um advogado, um promotor, um juiz, o que seja, é fundamental. Porque muitas vezes você pega uma massa de dados que você tem que transformar num texto. Você pega um inquérito policial, você tem que transformar aquele tanto de documentos com informações soltas em uma narrativa. E nessa hora é muito importante. Quem não tem a menor dúvida disso, quem leu muito e lê muito tem mais facilidade de fazer isso do que quem não leu. Em sala de aula, você dá conselhos para os alunos? Como é que você lida com essa relação? Eu sugiro séries, eu sugiro filmes, eu sugiro livros, mas eu procuro não sobrecarregar as obras de ficção de expectativas. Não deixar parecer aos alunos que aquilo tem uma verdade muito profunda, que ele vai chegar naquilo, vai conhecer um universo que vai revolucionar a vida dele. Pode ser que revolucione, ninguém sabe. Mas para que ele não chegue naquilo com muita expectativa. O importante é usar aquilo como fonte de informação, como fonte de prazer, claro, por que não, né? Para, às vezes, se desconectar um pouco dos textos técnicos. E, como eu disse, para ajudar a entender melhor, a raciocinar melhor, a escrever melhor. Agora, professor, uma dúvida de muitos alunos é como aliar os livros técnicos à literatura, clássica ou não, durante a faculdade, já que a faculdade de Direito exige muito do aluno. Como é que você fazia? Existem várias formas de aliar a literatura técnica do direito e a literatura ficcional.
Acho que todas elas têm alguma coisa a oferecer e eu, então, recomendava usar todas as abordagens possíveis. Uma das abordagens possíveis que eu usava e acho importante, mas sempre tomando esse cuidado de não sobrecarregar de expectativas, é a literatura que trata especificamente do direito, literatura ficcional, como o Kafka com o Processo ou A Casa Soturna do Dickens. São leituras que descrevem de alguma forma o fenômeno jurídico a partir de um ponto de vista externo, curioso, digamos assim. Na faculdade, como é que você dividia os livros técnicos e os outros? Quase toda a faculdade eu fiz estágio, então ainda tinha isso. Eu estava com a manhã ocupada na faculdade, a tarde ocupada no estágio, e aí eu tinha a noite para praticar algum esporte e fazer o que eu queria. E eu procurava fazer isso escolhendo livros de qualidade. Então eu procurava sempre, nunca perder tempo, ler, mas quando você tem pouco tempo, você tem que priorizar algumas obras. Eu priorizava os clássicos que eu achava que eram mais importantes. Eu conversava às vezes com colegas da área de literatura, pedia sugestões, depois a gente conversava sobre os livros, depois de eu já ter lido, e a gente debatia isso. E, claro, e os livros técnicos tinha que ler, então eu lia, tirava ali 2 horas para ler os livros técnicos, e fazia assim, o que sobrava era literatura. A gente costuma falar sempre dos benefícios da literatura para o direito. Existe o contrário também, né? Do direito para a literatura. O que você ressalta? Olha, a literatura, né, como ela é uma forma de narrativa que ela busca pelo menos ser verossímil, né, ela não precisa ser verdadeira nem factual, mas ela tem que ser verossímil. Dentro do universo, por mais absurdo que seja, que o autor criou, as coisas que acontecem ali têm que fazer sentido dentro daquele universo. E isso é uma característica que eu acho, é uma especulação da minha parte, que pode ter vindo de formas narrativas do direito. Como você sabe, o direito ele tem uma forma de narrativa controlada, né, regulada. Quando você vai falar alguma coisa dentro de um processo judicial, você tem o tempo certo, tem a forma correta. Você tem coisa que você pode dizer num determinado momento, outra você vai dizer depois. Isso é uma forma de narrativa controlada. Essa forma de narrativa controlada é o que produziu as principais fontes que a gente tem sobre a Idade Média, por exemplo. Não é? E aí, quando se foi fazer a literatura e até a história da Idade Média, buscou-se inspiração nessas fontes. E essas fontes, como eu disse, a forma de construção da fonte, ela influencia um pouco o conteúdo. Né? O conteúdo é influenciado por essa maneira ritualística quase, de dizer as coisas num tempo certo, de uma maneira correta. Então a gente tem, pelo menos nesse caso específico, uma influência muito direta do direito sobre a literatura e sobre a história. Eliardo, é isso. Obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!